Fala rapaziada, mais um vídeo do canal aqui na gaveta e bom, vamos falar dele, o nosso incrível Brasileirão. Bom, vamos lá. Primeiro jogo foi Santos e Mirassol. Cara, esse jogo ele é muito simples. O Mirassol foi muito melhor que o Santos nos primeiros 75 minutos, muito melhor, muito mais jogo assim, o Gol Formiga bem. Só que aí nesses últimos 15 minutos mais os acréscimos, chegou ele, a estrela Gabigol, que eu acho que é um dos poucos do Santos que pode se salvar assim na partida e no resto do ano assim. No decorrer do ano assim, acho que é um não coloco toda essa expectativa nele, porque né, no Flamengo ele já terminou ruim, no Cruzeiro foi pior. Esse começo no Santos é bom, apesar de não estar jogando tanta bola, mas está fazendo gol. Mas, cara, tem que tomar cuidado, cara. É que eu venho falando, a defesa do Santos mano, é o Gabriel Brazão com, mano, uma geladeira Electrolux nas costas, carregando todo o resto da defesa ali, entendeu? Igor Vinícius, Escobar, Lua Pérez, Ivaldo, cara. É complicado essa defesa do Santos. Mas bom, agora Atlético Mineiro Internacional. Cara, o Galo ganha. Acho que é a primeira do Brasileirão, se eu não me engano. E, bom, fez o gol ali já no começo da partida com o Coelho e depois deu uma desistida de jogar o Galo, né? No primeiro tempo foi, né? O Inter foi melhor no primeiro tempo, só que no segundo tempo o Inter foi bem melhor. Bem melhor. Pô, acho que a Alan Rodrigues perdeu um gol ali na cara do Everson. Que, pô, ele não chutou nem no gol, foi pra fora. Ele mandou a bola alta. Não sei nem como que ele fez isso. Mas, cara, o Inter foi melhor na partida. Poderia até ter empatado ou até virado. Pô, teve 62% da posse de bola e o Atlético 38%. Óbvio, posse de bola às vezes não quer dizer nada. Como aqui, né? O Atlético teve 38, Inter 62 e o Atlético ganhou. Mas, cara, o volume do jogo do Inter muito maior. Mano, parecia que o Atlético realmente fez o gol e não quis mais saber, cara. Não quis muito saber, não. Deu a bola pro Inter e falou, ó, vocês não vão conseguir, não conseguiram mesmo, aparentemente. O Inter, acho que faltou um pouco ali na finalização, né? Tentou muito o chute de fora da área, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo teve muito escanteio que o Everson, tem que se falar, o que o Everson trabalhou nesse jogo é brincadeira. Defendeu, eu acho que tem um chute do Bernabé que ele pega aqui, nossa, em cima, cara. A bola veio rápida, é difícil de defender, cara. Caraca, mano, foi bagulho tenso. Mas, bom, o Inter até poderia ter saído com empate com a vitória, mas o Atlético segurou bem e conseguiu, se eu não me engano, não tenho certeza, tenho que confirmar depois, a primeira vitória no Brasileirão. Bom, agora Bahia e Vitória. Cara, eu não acompanhei esse jogo realmente. Eu sei que os dois times vêm cansados, né? Por conta dos estaduais de final de semana. O Atlético Mineiro também, que jogou contra o Cruzeiro, teve uma porradaria. Mas, pô, o Bahia e Vitória decidiram, né? Os dois, o campeonato baiano no último final de semana. E já jogaram agora de novo no Brasileirão. Então acho que os dois times estavam meio cansados. Jean Lucas faz gol no final do Bahia, faz gol agora de novo, tá indo bem, não só com gols, mas tá jogando bem o Jean Lucas nesses últimos jogos. E bom, é isso, não tem mais muito o que falar, não acompanhei muito o jogo. Tava, né, vendo outros jogos além que eu tive que fazer outras coisas. Mas agora, bom, vamos falar de Flamengo e Cruzeiro, cara. O Cruzeiro, mesma coisa de Bahia, Vitória e Atlético Mineiro, vem
desgastado muito por conta da final do estadual, do Mineiro. E vem mais desgastado ainda porque saiu na porrada, né? O Atlético Mineiro e o Cruzeiro saíram na porrada, então desgasta isso, sair na porrada depois de você jogar 90 minutos de futebol. Apesar que o jogo do final do Mineiro foi bem ruim. Mas, cara, acho que o torcedor do Cruzeiro sabe, já esperava essa derrota, porque o Tite já não vem bem. Apesar de ter ganhado o Mineiro, o Tite já não vem bem. Não faz pouco tempo que tá mal. Talvez desde o início nunca mostrou assim realmente algo bom, mas jogar no Maracanã também, né? O Tite já não vinha bem, ganhou um Mineiro, beleza, mas a torcida sabia que não era para se animar tanto assim. Perde e, cara, o Flamengo agora teve a lei do ex, né? O Leonardo Jardim joga bem, com muita verticalidade principalmente, algo que no Cruzeiro durante o jogo acho que não aconteceu. O Cruzeiro, ó, Cruzeiro meio, como que fala? Como que eu posso falar? Democrático, assim, meio compacto, meio difícil de sair jogando. E acho que não teve nenhum jogador do Cruzeiro que se destacou assim, mas do Flamengo, pô, a jogada que o Pedro faz no gol é absurda, entendeu? Pedro, o pessoal fala, ah, não, mas o Pedro tava em má fase e tal, não sei o que. Toma a jogadaça e o gol dele que ele faz. Paquetá, boa partida, talvez a melhor até agora desde que ele chegou no Flamengo. Muito boa partida. Arrascaeta também, Carrascal quando entrou fez um belo gol de cavada. Muito bem. E bom, agora é o começo de trabalho do Leonardo Jardim, então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? É os primeiros jogos, então vamos ver como que vai se sair aí. Não acho que não pode se animar tanto assim com essa vitória, apesar de uma boa partida. A Arrascaeta, apesar de não ter feito gol e nem ter dado assistência, muito boa partida. Ah, e do lado do Cruzeiro, o Cássio também, né? Cássio sai lesionado. Cara, desde que ele chegou no Cruzeiro teve algumas lesões e é um jogador que não é de tantas lesões assim. Talvez a idade esteja chegando, né, pro Cássio, que acho que já tá com mais de 35, isso eu tenho certeza. Mas bom, vamos ver, o Fábio tá aí com 40 e poucos anos e ainda tá jogando em alto nível. Bom, agora vamos para Coritiba e Corinthians. Cara, o que falar? Que falar? O Coritiba veio pro jogo e, sinceramente, desde o início do jogo se fechou e foi no contra-ataque. Aí, mano, partida do Corinthians, sinceramente, mano, parecia que desde os 5 minutos de jogo o Corinthians só buscava cruzamento. Era surreal e não tava conseguindo. E os cruzamentos que mandava ou era na mão do goleiro, ou na mão do goleiro não, ou era para fora, ou a zaga do Curitiba não dava chance, entendeu? E o Corinthians a gente sabe que é bom na bola aérea, né? Mas, cara, desde os primeiros minutos assim de jogo foi isso. O Curitiba se fechou, buscou no contra-ataque. O segundo gol vai sair assim, né? Buscou no contra-ataque. O Corinthians, mano, parecia que ficou esse tempo descansando, só que só buscou cruzamento. Parecia que não tinha outra coisa para jogar. E, mano, no segundo tempo foi pior ainda, né? Que, mano, nem cruzamento direito tava conseguindo, mano. Era só tocando a bola e perdendo e não fazendo muita coisa. O primeiro gol do Curitiba sai numa jogada de escanteio do Jesse, que não sei se vocês já viram, mas depois vão ver. Tem uma história muito, mano, muito braba. Vejam a história dele. Deve ter algum vídeo aí falando. Uma história muito, mano, de emocionar, assim. Ele até chora, assim, no gol. Ele até sai lesionado, né? Pô, teve uma... Ele bate, assim, com a cabeça muito forte na bola e, mano, sai de ambulância, né? Tomara que não seja nada demais. Mas, cara,
Aí vai o segundo gol do Curitiba, mano. Eles tabelam ali, deixam o Corinthians assim, sabe? Assustado assim, mano. Pumba, pumba, pumba. Cruza lá, Matheus Bidu não tá. Acho que é no Lucas Ronier, né? Que faz o gol. Nem olha ele. Pumba, mais um gol. Aí o resto do jogo, Curitiba se fechou. E, bom, Corinthians não teve. Nem finalizou direito. Nem sofreu. O Curitiba nem sofreu tanto desespero assim com o ataque do Corinthians. O Memphis, minha Nossa Senhora, jogou nada, desculpa, tem que se falar, jogou nada. Outros jogadores do Corinthians também, Guinegão, Vitinho e Dieguinho quando entraram, nossa, sinceramente era melhor nem terem entrado. Nossa, partida muito ruim dos dois quando entraram. E bom, quando eu falo, mano, jogos importantes assim que é bom você buscar ponto, eu digo isso pro Curitiba e pro Corinthians nesse jogo. O Curitiba busca 3 pontos fora de casa, muito importantes, que lá no final do campeonato vão ser muito importantes na briga contra o rebaixamento, ou classificação para Sul, ou para Liberta, qualquer coisa que seja. Muito importantes. E pro Corinthians, uma derrota que, pô, poderia ganhar e ficar melhor ali na tabela. Só que aí agora cai para a 10ª posição. Eu sei que tá no começo do Brasileirão e tal, mas pô, são pontos importantes assim, né? Pontos importantes que quando você vai ver parece que agora não vai fazer tanto efeito, mas lá no final fazem. Falo muito dessa importância desses pontos. Bom, Remo e Fluminense eu realmente não acompanhei. Esse não tenho o que falar. Esse eu não vi nada mesmo. Eu vi que o John Kennedy e Canobi fizeram um gol. Tá indo bem o ataque do Fluminense. O time do Fluminense, no geral, o Zubeldia tá fazendo um bom trabalho, mas tirando isso, infelizmente não vi mais nada. Cara, Vasco da Gama e Palmeiras, estreia do técnico Renato Gaúcho. Óbvio, o Palmeiras, mais uma vez eu falo, tava cansado por conta da final dos estaduais. Mas tomou um nó tático ali o Abel Ferreira do Renato Gaúcho, hein? Tem que se falar, meus amigos. Eu não sei se vocês viram, mas, pô, na esquerda do campo sempre tinha uma parte ali no meio aberta do meio do Palmeiras. Que tem até uma hora que o Andrés Gomes, acho que o Cuiabano faz o passe para ele, o Andrés Gomes corre assim e o John Arias deixa ele passar do lado dele, meio que abre assim o campo e deixa passar e o Andrés Gomes chuta e o Carlos Miguel faz muito boa defesa. Olha, nem acho que o, o Palmeiras foi tão reserva assim, foi com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Fux, Jeff Té, Marlon Freitas, Andreas Pereiras, John Arias, Ramon Souza, Felipe Anderson e Flaco. Cara, nem acho que foi tão reserva assim, porque o Flaco é uma peça titular do time. O John Arias acho que também vai virar. O Andrés e o Marlon são. O Carlos Miguel também. O Gustavo Gomes também. O Kelvin também. O Bruno Fux, talvez ali, né? Acho que são poucos ali que, que são mais reservas assim. Mas não fez uma boa partida, né? Tomou ali do Renato Gaúcho. Mas, cara, tem que se falar que o Flaco Lopes faz um começo de temporada muito bom, hein? Muito bom esse começo de temporada do Flaco Lopes. Tá fazendo um gol, tá participando de jogo, disso daqui, aquilo ali. Mano, tá jogando bem o Flaco Lopes. Mas, bom, contratação do Vasco. Cuiabano já entrou, já... Não no minuto seguinte que entrou, mas já entrou e fez gol pelo Vasco. Cara, no Botafogo eu já gostava muito do Cuiabano. É que o titular dele era o Alex Telles, então, né? Ficava meio complicado para ele jogar. Mas, mano, eu já via ele no Botafogo e, cara, bom de bola, mano. Bom de bola o Cuiabano. Acho que vai agregar muito na lateral esquerda do Vasco. Eu acho que o Piton vai virar reserva e o Cuiabano vai ser o titular, porque é muito bom de bola o Cuiabano.
E o Thiago Mendes faz uma partida também muito boa, né? Apesar do gol, fez uma partida interessante de se falar, um belo gol assim, né? E bom, é isso, né? Agora, última partida. Última partida porque eu não acompanhei Bragantino e Grêmio e Bragantino, né? Foi na casa do Grêmio, esse eu também não acompanhei. Eu sei que o Carlos Vinícius é artilheiro do campeonato, olha só, 5 gols, 5 jogos, né? Acho que é isso. 5 gols, 5 jogos. E, mano, artilheiro absurdo, assim, ele. Não tenho o que falar. Artilheiro, pô, farejador de gol, mano. Na área o cara é monstro. É de pé, de peito, de joelho, de cabeça, mano. O cara faz gol. E bom, e muito belo gol, muito bom, muito bonito, né? O gol do Rodriguinho do Bragantino. Muito bom. Que veio do São Paulo. Que vamos falar agora do São Paulo, né? Estreia de Roger Machado, demissão do Crespo, que eu não vou falar que ninguém entendeu direito, porque tá se falando muito aí que a demissão veio por conta de intriga nos bastidores, no elenco, com a diretoria que não queria o Crespo, aparentemente. A diretoria que chega agora, o Rafinha, que jogou no São Paulo, já demitiu o Crespo porque não queria. Só que aí você trazer Roger Machado, cara, é meio complicado, sinceramente. Mas, vamos ver, né? Vamos ver o que vai ser daqui pra frente, porque o São Paulo é líder. Fez uma boa partida, Caleb e Luciano fazem gol. Muito boa partida de Lucas Ramon, lateral muito bom. E, cara, o São Paulo que há uns 2 meses tava em crise, Casares demitido, Paulistão, minha Nossa Senhora, melhorou assim de forma que a gente dificilmente vê. Pô, é líder do Brasileirão com 4 vitórias e um empate. Pô, o pessoal que falava que, e eu posso me incluir, me falava de briga do São Paulo contra o rebaixamento, cara, esse começo diz totalmente o contrário. Esse começo diz totalmente o contrário, cara. 13 pontos e, cara, já formou uma camada ali de pontos absurda, mano. Absurda, assim, já faz 13 pontos, cara, que difícil brigar pelo rebaixamento depois de fazer 13 pontos. Óbvio, pode acontecer um milagre assim e no final, na última rodada, eles estão brigando, óbvio. Mas, cara, difícil. E é surpreendente o São Paulo assim. E porque não foi, sei lá, um ano e meio, 5 meses que mudou assim. Foi, pô, 2 meses, um mês e pouco. Entendeu? Que deu uma escalada assim absurda com o próprio Crespo. E agora é líder do Brasileirão. E vamos ver o que vai buscar do campeonato. Será que vai se manter assim? Essa é a questão. Acho difícil, sinceramente. Acho difícil porque o São Paulo ainda tem algumas. Na própria política ainda não está tudo resolvido. Mas além disso, tem problemas físicos, né? Apesar que está voltando aí, grande parte. O elenco não é ruim. Não é ruim. Mas vamos ver como que vai ser o São Paulo aí. Será que vai ser o elefante que vai cair da árvore? Vamos ver. Bom, mais um vídeo, rapaziada. Obrigado e falou.